Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler hoje o Salmo de número 10. Vamos ler até o versículo de número 12. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele, em grande altura. Trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos, de astúcia. Debaixo da sua língua, malícia e maldade. Põe-se no cerrado das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas em esconderijo como o leão no seu covil. Arma cilada para roubar o pobre. Rouba-o, colhendo na sua rede. Encolhem-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão e não te esqueça dos necessitados. Queridos, no primeiro versículo desse texto, observamos Davi, numa situação tão difícil que ele acredita que Deus está longe. Por que te conservas longe? Por que te esconde na minha angústia? Ele está vivendo um momento muito difícil na sua vida. Do versículo 2 até o versículo 10, nós podemos dizer que descreve várias características dos ímpios, principalmente em se tratando dos pobres. Falta de assistência ao pobre, engana o pobre para ter lucros, rouba o pobre, mata o pobre. E nós podemos dizer que esse texto ele se encaixa bem no que está acontecendo hoje, principalmente na classe política. Nós observamos que alguns se elegem somente para ganhos próprios. Esquece do seu dever para com a sociedade. E aqui vai dizer que eles se encolhem, se abaixam-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. O engano, a palavra, a mentira. Quantas vezes nós observamos filmagem de pessoas que vão na favela tirar foto com pessoas que estão necessitadas. Estão enganando o pobre. E eles dizem em seu coração, Deus se esqueceu, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Eles pensam que eles estão livres da justiça divina. No entanto, o salmista vai dizer, levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão e não te esqueça dos necessitados. Ele está clamando para que Deus, de alguma forma, exerça justiça e venha se compadecer dos necessitados. O que é que nós podemos aprender nestes versículos? Primeiro, embora Davi esteja vivendo um momento muito difícil, mas nós acreditamos que Deus nunca se aparta dos seus. Então que nós possamos compreender isso. Deus nunca nos abandona. Se nós confiamos no Senhor, Ele vai estar conosco em todo momento. Segundo, devemos acreditar, queridos, que Deus ele se importa assim com o pobre, com o necessitado. E que nós devemos ser instrumento de Deus para agir de forma generosa, para abençoar aqueles que têm mais necessidade. Se Deus tem nos dado, queridos, compartilhemos com os outros com amor. Que nós assim possamos fazer. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e que nós possamos continuar com a fé inabalável de que Deus jamais se esquece de nós. Ele jamais nos abandonará. A Bíblia vai dizer que, embora que uma mãe venha se esquecer do seu próprio filho, mas Deus não esquece de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos fortaleça.
em nome de Jesus. Amém.